Hoje eu vou pregar de um grande rei chamado Davi. Que eu ia pregar semana passada, e o pastor Mel, que está pegando o costume de escolher, a pregação. Davi, ele não fazia parte do exército de Israel. Mas João, Davi lutava melhor do que qualquer guerreiro. Porque Davi não aprendeu a lutar, pastora Cleo, com o exército. Davi aprendeu a lutar com a vida. A maior escola, Eric, se chama vida. A vida é a maior escola. Então Davi, eu já preguei aqui sobre Davi umas 10 vezes, nesses anos que eu estou aqui. Eu ainda consigo pregar tantas outras mensagens de Davi, Vini, porque a história de Davi, ela nos inspira. Nos inspira. Imagine, um menino que cuidava de ovelhas no pasto. Como você se chama? Rodrigo, o nome do meu irmão. Bonitão, fortão. É o nosso Justin Timberlake, Bonitão de bermuda. Fica de pé, Rodrigo, fica de pé. Só gente estilosa aqui, cara. Vamos aplaudir a Deus pela vida do Rodrigo? Bonitão. Deus te abençoe, Rodrigo. Valeu. Tem vindo nas segundas? Glória a Deus. Glória a Deus. Rodrigo. Então a história de Davi, ela nos inspira, porque Davi era um pastor de ovelhas naquela época. Ser pastor não era um sinal de mérito, não era cara hypado, cara estourado. Não. Era o pior cargo. Esse era o Davi. Rejeitado pelo pai. Porque quando você percebe que chega um profeta falando assim: Deus me trouxe aqui porque um dos seus filhos vai ser o novo rei de Israel. Deus não tinha dito o nome do filho. Então correto era o pai chamar todos os filhos. Só que o único que Jessé, pai de Davi, não chama para reunião foi Davi. Então você percebe que já existia um preconceito até familiar. O próprio pai de Davi não acreditava que Davi poderia ser o rei. Então a história de Davi é excepcional, João. Davi, de um simples pastor, Vini, se torna não apenas um rei, mas o maior rei de Israel. Falar de Davi é falar de um homem que vencia leões e ursos todos os dias, pastor Túlio. E agora, existem vários pontos, eu vou só destacar alguns aqui. O primeiro ponto, fortíssimo. Põe Salmo 89, 20, se não me falha a memória, é isso. Salmo 89, vamos ver se eu estou bom de memória. Ah, estou bom de memória. Lê para a gente, meu. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Primeiro ponto fortíssimo, não foi Davi que procurou o palácio nem o trono. Foi Deus que escolheu Davi para reinar. Primeiro ponto fenomenal. Não foi Davi que estava desesperado atrás de um trono. Foi Deus que foi atrás de Davi para Davi ser rei. Já parou para pensar que Deus, na maioria das vezes, entrega poder para quem não se deslumbra com Ele? Toda pessoa que é fissurada para ter poder, dificilmente Deus vai dar poder para essa pessoa. Deus normalmente entrega muito poder, muita riqueza para os Davis, que não se deslumbram, correm atrás, mas não se deslumbram. Davi não é um deslumbrado, Vini. Então o primeiro ponto forte é que foi Deus que achou Davi. Outro ponto fortíssimo da história de Davi é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É o único homem, Eric, o único homem na Bíblia que aparece com essa característica, Isaías. Deus falou: achei um homem segundo o meu coração. Imagine Davi.
Deus fala assim: o coração do Davi é semelhante ao meu. Aí você fala: estourei. Deus está falando que o meu coração isso é surreal, é a melhor conotação, o melhor adjetivo que um homem pode ouvir do céu. Eu tenho uma particularidade. Por exemplo, se você, né? Deus sabe. Se vir um profeta falar assim para mim: ó, Deus vai te levar nos 4 cantos da terra, você vai ganhar muito dinheiro, você vai isso, aquilo, nada disso me toca, Frank. Não que isso não seja importante, mas não me toca. Agora, toda vez que Deus fala assim: eu me agradei do teu coração, ou quando Deus fala alguma coisa do meu coração, aí eu me derramo. Porque, imagine Deus falar assim: eu gosto do teu coração. Isso é surreal. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel 5,12, coloca por favor isso. Entendeu, olha o entendimento, olha a clareza que Davi teve. Lê pra gente, pastor Melk. E entendeu Davi que o Senhor o confiara rei sobre Israel, e que exaltara seu reino por amor do seu povo Israel. Olha o que Davi entendeu. Estou dando certo na vida, porque Deus quer ver o povo dando certo. Não, você não pegou. Se a mudança da sua vida não muda a vida de ninguém, é porque não mudou nada. Vou repetir de novo. Se a mudança da sua vida não mudar a vida de quem está do teu lado, da tua família, dos teus amigos, é porque não mudou nada. Então, a mudança da sua vida precisa mudar a vida de outras pessoas. Então, quando vem um empresário ou alguém: ó, pastor, minha empresa faturou tantos milhões, isso, aquilo, o cara, tal. Tem pessoa que gosta de, é legal até falar. Mas no final eu falo: tá bom, o que tudo isso está impactando positivamente o reino de Deus e a vida das pessoas? Porque se a mudança da sua vida não está mudando a vida de ninguém, é porque não mudou nada. Você não entendeu nada. O Davi entendeu isso. Deus confirmou o meu reino, exaltou o meu reino. Não porque Deus me ama, mas porque Deus ama um povo. Então eu vou usar o poder que Deus está me dando, o recurso que Deus está me dando, para beneficiar o povo. Então esse entendimento aqui incrível de Davi, incrível. Olha como Davi era... Vini, lembra o dia que eu preguei aqui de Davi derrubando o gigante? O nosso Golias está lá, fica de pé nosso Golias. Lembra desse dia? Lembro. E ele caiu certinho, lembra? Na frente. Então, foi muito legal, valeu, Deus abençoe. Depois que Davi venceu esse gigante, as mulheres de Israel começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. Ou seja, Davi é mais top que Saul. Só que o rei na época era Saul. E aí o rei ficou com ciúmes, com inveja, e queria matar Davi. E aí, Vini, Davi começou a fugir de Saul. Teve uma ocasião, pastor Mir, que Davi, fugindo de Saul, 1 Samuel 21, ele vai para a cidade de Gate, a terra dos filisteus. Vocês lembram, Isaías? Golias era filisteu. E agora Davi vai para Gate, a terra dos filisteus, a terra de Golias. Quem estava reinando em Gate? Ax. Quando reconheceram que era Davi, Vini, falaram: vamos apresentar Davi para o rei, porque ele matou Golias e agora ele vai morrer. Rodrigo, olha o Davi, que a gente pensa que era bobão. Olha quem era Davi. 1 Samuel 20, verso 10. Lê para a gente, pastor Melk. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Continua lendo. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desde
deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi está estourado no Instagram, TikTok, viralizou. E até os filisteus já sabem que ele está estourado. E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos. Opa, lê de novo. E fez-se como doido entre as suas mãos. Eu vou traduzir. Para não morrer, o que Davi fez? Começou a riscar as portas e deixava a saliva escorrer pela barba. Começou a babar. Continua o texto. O Davi está lá. Vai, está se fazendo de louco. Continua o texto. E fez-se como doido entre as suas mãos. Fez o quê? Como doido entre as suas mãos. Está escrito que Davi se fez como? Doido. Porque tem guerra que você não vence com espada. Algumas guerras você vai vencer com espada. Outras guerras você vai vencer com uma pedra. Agora tem guerras que você só vai vencer se fazendo de louco. Eu vou repetir. Nem toda guerra a espada vai funcionar, meu amigo. Arrepiei, meu amigo. Nem toda guerra a pedra vai funcionar. Tem guerra que você tem que se fazer de louco. Continua o texto. E esgravatava nas portas de entrada. Olha lá, riscando. E deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis a seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Porque me trouxeste a mim? Por que me trouxeste a mim, esse louco? O rei está falando: esse cara não é Davi. Não tem como esse louco ser Davi. Esse cara era para estar manicômio. Aí é uma pergunta que o rei fez: Ô galera, já não tem tanto louco aqui? Para que vocês me trouxeram mais um louco? Porque tem guerra que você não vence confrontando. Tem guerra que você vence ignorando. Se Davi tentasse provar quem ele era de verdade, ele estaria morto. Por isso que tem guerra que você só vai vencer se fazendo de louco, meu irmão. E eu sei o que é vencer esse tipo de guerra. Tem guerra que você tem... Por quê? Porque se você for querer explicar e falar e tal, é uma pressão. Tem que casar, tem que casar, tem que casar, tem que casar. Aí quando você quer conhecer alguém, aí é porque eu estou te dando um conselho. Ai, mas estava na praia. Ai, mas estava... Meu amigo, se você... Eu tenho endereço certo para as coisas. Se você... Eu não sou bobo, não. Me faço de louco, mas é o que eu estou falando. Vamos lá, vamos continuar. Se você... Vamos lá. Se você tentar... Ah, Lavínia coçando a cabeça. Coça que é para viralizar isso. Se você ficar usando espada toda hora, pedra toda hora, tentar ficar provando, você só vai gastar seu tempo. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: começa a se fazer de louco. Tem momento que discutir é perder, e se fazer de louco é sabedoria. Então tem hora que você tem que fazer de louco, gente. Pastor, você está aconselhando a gente a ser louco? Não é isso que eu estou falando. É se fazer. É o da visão aí, ó, Rodrigo. Todo mundo pensa que era um bobão. Ninguém chega longe sendo um bobão na vida, não. Qual o Davi que você pensa que era bobo? Na hora que Davi falou: casa caiu, vão me pegar. Eu falei: não vou cair. Então, Davi, fala sério. Aqui daria para fazer uma pregação, mas vamos continuar.
Não tem nem música pra essa, né, Vini? De loucura. Né? Ah, tô tentando aqui, mas não consigo. Todo mundo gosta de falar do Davi que venceu Golias. É incrível, né? Pregar sobre o Davi que foi escolhido por Deus. Pregar sobre o Davi que tinha um coração semelhante ao de Deus. É fácil admirar. O Davi que vencia leões e ursos no campo. É fácil admirar. O Davi que vencia gigantes. O difícil é encarar Davi quando ele está no palácio vencido por si mesmo. E hoje eu não vim pregar do Davi, guerreiro, forte, que derrubava gigantes, que todo mundo admira. Hoje eu vim mostrar um outro lado de Davi. Hoje nós vamos ver a queda de Davi. 2 Samuel capítulo 11, por favor. Lê pra gente, pastor Melk. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saíam à guerra. Peraí, lê de novo isso. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Os reis, João, não iam para a guerra em qualquer tempo. Tinha um tempo no ano, uma estação no ano específica que os reis iam para a guerra. Primavera. Os reis iam para a guerra. Para não desgastar o exército com a exaustão do sol. E também para não perder o exército no inverno, com frio. Então, tinha uma estação do ano que os reis iam para a guerra, primavera. Chegou essa época. Continua, Melk. Enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Espera aí. Esse tempo é tempo de quem está na guerra? Do rei está na guerra, Davi tinha que estar lá junto. Davi foi para essa guerra? Não, enviou Joabe. Hã? Enviou Joabe. Vini, é tempo, Igor, dos reis estar na guerra, Davi. Era tempo de Davi estar na guerra, e ele manda representante, e fica em casa. O problema não foi Davi ficar na casa, porque a casa era dele. O problema foi Davi se esquecer das suas responsabilidades no reino. Vou repetir mais uma vez. O problema não está em Davi ter ficado em casa, porque a casa era dele. O problema foi Davi ter se esquecido das responsabilidades que ele tinha no reino. Pastor, traduz. Toda queda começa quando um homem começa a negligenciar suas responsabilidades no reino. Sabe qual foi esse dia? Eu vou resumir. Sabe qual foi esse dia? O dia que Davi caiu. Porque estava no palácio, viu uma mulher que era formosa aos olhos dele, cometeu adultério, consequentemente homicídio qualificado. Agora, se Davi tivesse na guerra, que era onde ele deveria estar, ele teria caído? Não. Olha o que eu vou te falar. Toda vez que o inimigo perceber que não consegue te destruir, ele vai tentar te distrair. E hoje eu quero falar sobre você tomar cuidado com as distrações. Fala para quem está do seu lado, cuidado com as distrações. Eu já perdi grandes oportunidades na minha vida. Por exemplo, tinha que fazer uma viagem, tinha que ir para uma reunião importante. Aí no meio do caminho eu falei, vou parar aqui nessa lanchonete, nesse restaurante, vou comer um lanche. E aí, aquilo é uma distração. Perdi o time, perdi grande oportunidade. E falei, para que eu fui parar? Para que eu fui ficar conversando com aquela pessoa? Para que eu fui comer aquele lanche? Aí eu perdi um voo, aí eu perdi uma oportunidade, aí eu perdi um grande negócio. Talvez já aconteceu isso na sua vida. Você tinha um objetivo, você tinha um destino estabelecido. Aí do nada uma distração vem e te tira do teu objetivo. Então, olha o conselho que eu estou te dando. Cuidado com as distrações. Porque o Satanás não vai aparecer com chifre. Está pensando que o diabo vai aparecer com garfo?
com chifre. Ah, vou te pegar. Vamos lá. Golias venceu Davi? Não. Saul venceu Davi? Não. O leão venceu Davi? O urso venceu Davi? O rei dos filisteus venceu Davi? Não. Então Davi não cai quando está lutando contra leão. Davi não cai quando está lutando contra urso. Davi não cai quando está guerreando contra gigante. Davi não cai lutando contra inimigos. Sabe quando Davi cai? Quando está distraído. Quando está distraído. Agora, o que eu não... Ô Melk, o tempo era de quem está na guerra? Hã? Que era? E Davi foi para a guerra? Aí a pergunta que eu me fiz: como que Davi não quis ir para a guerra se era tempo de ele estar na guerra? Já parou para pensar nisso? Já parei sim. Já então fala por que ele não quis estar na guerra se era para ele estar na guerra. Mas eu vou... Não. Agora eu quero ouvir. Pode ir. Quando nós estamos diante daquilo que Deus, da posição que Deus nos coloca, a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar na nossa zona de conforto. Porque a zona de conforto distancia a gente do nosso propósito às vezes. E o palácio é uma zona de conforto. E é tão incrível o que você está falando, porque Davi vence essa guerra sem estar nela. Ele está tão poderoso que ele vence sem estar nela, João. Ele manda, olha lá, pode ver no versículo, ele destruiu todo mundo, sem estar nela. Agora o que eu não entendo é como um homem que amava a guerra. Rodrigo, Vini, contextualizando, se tivesse o UFC na época do Davi ia ser cinturão de ouro. Irmão, você viu o filisteu afrontando Israel? Quem teve coragem de ir para cima de Golias? Só Davi. Eu vou. Davi amava a guerra. Imagine você lutar contra leão e contra urso. Davi era um psicopata. O cara era louco. Amava a guerra. Não tinha medo de guerra. Estava envolvido nas guerras. E aí a pergunta é essa, pastor Túlio. Como que um homem apaixonado por guerra, João, perdeu a vontade de estar na guerra? Olha o que eu vou te falar. Antes de toda queda, o mundo espiritual vai te mandar mensagens. Olha aqui. É normal um homem que ama a guerra não querer estar na guerra? Não. Ali já é uma mensagem. A falta de vontade de estar na guerra já é uma mensagem. Só que quando você ignora a mensagem que o mundo espiritual está te dando, você cai. É normal um cristão não querer orar? Não. É normal um cristão não querer estar na igreja? Não. Só que qual é o nosso problema? É que a gente se acostuma com anomalias, com as anormalidades. Ah, não vou para o culto. Ah, não preciso mais ler a Bíblia. Ah, não preciso mais orar. Ah, não preciso mais jejuar. E a gente vai vivendo um evangelho cheio de anormalidades. E a gente começa a normalizar o que não é normal. Lembra no começo da sua caminhada com Deus? Lembra se você conseguia ficar um dia sem dormir antes de dobrar o joelho? Lembra no começo quando você conheceu Jesus? Lembra quando você queria ser batizado com o Espírito Santo? Tudo que você queria era ser batizado com o Espírito Santo. E não era normal para você viver uma vida sem a plenitude do Espírito. Só que hoje você já está vendo muita coisa como, não, é normal. Essa frieza é normal. Não orar é normal. Não fazer propósito é normal. Não fazer jejum é normal. Não frequentar mais a igreja constantemente é normal. E o Espírito de Deus me trouxe hoje aqui para falar com alguém. Não ignore as mensagens. Olha aqui para mim. Hoje, antes de eu descer para o auditório,
A doutora subiu, a médica subiu para medir a minha pressão, porque eu não estava me sentindo bem. Toda vez que tiver alguma coisa errada com o nosso corpo, o que vai acontecer? O organismo vai mandar, que na medicina nós chamamos de sintomas. Começa a doer a garganta, febre, dor de cabeça. O que é isso? São sintomas. É uma mensagem que o teu corpo está emitindo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está funcionando como deveria funcionar. Procura ajuda. Vai no médico. Faz um exame. Faz um check-up. E no mundo espiritual é a mesma coisa. O mundo espiritual sempre manda mensagens. Só que muitas vezes nós ignoramos as mensagens. E Davi ignorou. Se Davi falasse assim, ó: Deus, eu não estou mais me reconhecendo. Porque lá no começo eu entendi que o Senhor fortaleceu o meu reinado por amor ao povo. E eu não estou mais me reconhecendo, Deus, porque hoje eu não estou mais com vontade de lutar pelo povo. Eu não estou mais Se Davi tivesse, Deus, tem alguma coisa errada, ele não teria caído. Porque quem confessa tentação dificilmente vai confessar pecado. Então procurar ajuda não revela que você não tem caráter. Procurar ajuda revela que você está entendendo que tem alguma coisa que precisa ser ajustada. E Davi não conseguiu entender o sinal, a mensagem. Talvez Davi está lá no palácio. Talvez Davi está lá no palácio assim, ó. Talvez Davi está lá assim, ó, Manuel, cantando. Em todo tempo tu és tão bom. Peraí, vocês estão rindo, mas é para vocês entenderem. Você acha que Davi ficou em casa para cair? Não. Você acha que ele sabia que era aquele dia que ele ia cair? Não. Davi não ficou em casa para cair, gente? Vou falar uma coisa aqui que vai mexer com muita gente. Na cabeça de Davi, ele não está em casa para cair. E muita gente pensa que ele cai quando vai para a cama com Betseba. Mas na verdade, Davi não cai quando vai para a cama. Davi já estava caído e não sabia. Pastor, Davi não cai quando vai para a cama? Não. Quando ele vai para a cama com uma mulher casada e consome o ato, a queda é revelada. Mas ela já tinha acontecido. Davi não cai quando vai para a cama. Davi cai quando fica em casa. Porque a queda não acontece primeiro no lado de fora. Toda queda que acontece aqui no mundo externo reflete uma queda que já aconteceu no mundo interno. Repitam comigo: ninguém cai do lado de fora sem antes cair do lado de dentro. Nenhuma queda começa no exterior, toda queda começa no interior. A queda visível é apenas o reflexo de uma queda invisível. O problema nunca começa no que você faz. Começa no que você permite dentro de você. Vamos lá? Tem muita gente que pensa que o problema foi Adão ter comido a fruta. Melk, foi um problema Adão ter comido a fruta, sim ou não? Sim. Mas o maior problema não está só em Adão comer a fruta que Deus falou para ele não comer. Sabe onde está o maior problema? Aonde, pastor? Em Adão duvidar do que Deus tinha dito. Porque Deus falou: se você comer, você vai morrer. Pegou? Então Adão não cai só quando ele come o fruto. Ele cai quando duvida do que Deus fala. Davi está lá.
és fiel em todo tempo. Pensando que está tudo bem. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Está lá cantando. eu cantarei da bondade. Ô Melk, é igual muita gente aqui, com tantas anomalias, cantando, tá tudo bem, tá lá passeando no palácio. Vê o versículo 2 e a gente caminha para o fim. Não vai antes da bênção apostólica ser liberada. Essa mensagem vai desbloquear muita coisa na tua vida. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Tá lá cantando. Tá lá. Ele tá passeando aí, vai. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Ela era muito bonita. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Mas olha como ele já está caído do lado de dentro. Está decidido. Não importa se ela é casada. Quero ela. Mandou chamar, deitou com ela. Resumindo, olha o que acontece. Versículo 5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Aí Davi falou: meu Deus do céu. E agora? E agora? E agora? Aí olha a ideia de Davi. No verso 6, ele manda chamar o marido da mulher, Urias. Qual é a ideia dele? Vou trazer Urias para Urias deitar com ela. Não existe programa do Ratinho. Não vai ter teste de DNA. E resolvi. Olha o Davi. Davi, chama ele. Chamaram. Olha como Davi estava maluco, irmão. Versículo 7, lê pra gente. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disso, Davi a Urias: depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandando um presente da mesa do rei. O rei mandou um presente para Urias e falou assim: Urias, vai ficar com a tua mulher. Está tentando ali bolar um plano para Urias deitar com ela e camuflar. Aí olha o que Urias falou. Isso aqui que é tremendo, João. Olha isso. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor. O rei tinha falado: vai dormir com a mulher. Urias deita na porta do palácio. Lê. E não desceu à sua casa. Aí, olha isso aqui, Vini. Isso aqui que é incrível. Lê o 10 agora. E fizeram saber isto a Davi, dizendo... Peraí. A Davi perguntou alguma coisa? Não. Desde aquela época já tinha fofoqueiro. Olha que loucura. Fizeram... Já tinha os fofoqueiros da época. Mas vamos lá. 11, lê o 11. E disse Urias a Davi... Davi tinha falado assim: por que você não foi para tua casa? Aí olha o que Urias falou. A arca Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Olha o que Urias está falando. Rei! Os meus amigos estão na guerra. E não tem como eu deitar com a minha mulher, sabendo que os meus amigos estão correndo risco de vida. Olha o nível de consciência desse soldado. A responsabilidade que era para estar no peito de Davi, está no de Urias. E Urias falando: eu não fico em paz em casa, sabendo que um povo está na guerra.
E Davi falou, preciso resolver. Versículo de número 13. Tati, ó, Davi tentando resolver, João. Eu vou resolver. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Davi falou, agora ele vai para casa. Aí Urias está assim, está escrito, Davi deixou só Petros na mesa, Mutom. E Davi falou, ele vai. E ele não foi. Aí Davi falou, vou resolver. Tentei, não deu. Pegou uma carta e escreveu, Joabe, estou enviando Urias para a guerra, coloca ele na frente da batalha, porque eu quero que ele morra. Fechou a carta, selou e colocou na mão do próprio Urias. Urias agora está com o decreto da morte, sem saber, voltando para a guerra. Davi adulterou, só que agora está tentando consertar um erro, vai cometer um homicídio qualificado. Esse é o problema de você tentar sustentar uma vida de mentira. Que para você sustentar ela, você vai ter que criar várias outras. Errou? É melhor falar, sou eu! Errei, caí! Porque se você não ter coragem de assumir, um abismo vai chamando o outro. E aí, Urias foi morto. E Davi, resolveu o problema. Capítulo 12. Deus envia um profeta chamado Natã. Davi pensou que o problema estava resolvido. Só que enquanto Deus não vê que tem arrependimento no teu coração, enquanto Deus não encontrar arrependimento no teu coração, Deus vai criar meios para você se arrepender. A conta chega. Conta uma história de um rico que possuía muitas ovelhas e um pobre, e aí o rico que tinha tudo vai lá e pega aquela única do pobre e mata. Resumindo para vocês, e aí o profeta Igor faz uma pergunta para o rei Davi: o que você acha que esse homem merece? Esse homem que era rico pegou a única do pobre e matou. O que esse homem merece? Olha o que Davi fala. Versículo 5, lê para a gente, Melk. E o Senhor, então o furor de Davi se acendeu. Ele ouve a história, a fábula, e ele fica revoltado. E olha o que ele diz: em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Ele está desejando a morte para ele mesmo sem saber. Porque você já percebeu que o seu senso de justiça sempre é apurado quando é o outro? Já percebeu que quando é o outro você quer que morra, você quer que se dá mal, você quer que seja exposto, você quer que... Não, mas quando é você não quer a morte. E Davi, digno de morte é esse homem. Aí Urias pega ele, Natã pega ele e diz assim: este homem é você. Agora olha isso. Versículo de número 7. Lê pra gente. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha isso, João. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te ungi. E eu te livrei das mãos de Saul. Não foi você que conseguiu vencer do teu inimigo. Se não fosse eu te livrar, você estaria morto. E te dei a casa de teu senhor. Eu te dei tudo. Aí olha o que Deus diz. E as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. Davi, te dei tudo, te dei tudo, Davi. E se isso fosse pouco, mais te acrescentaria. Peraí, lê de novo isso. E se isso fosse pouco, mais te acrescentaria. Lê mais uma vez. E se isso fosse pouco, mais te acrescentaria. Era Deus falando. Se você tivesse falado para mim que não estava bem, que não estava contente, que não estava realizado, eu teria te dado mais.
Mas eu não ia te perder. É você que está sendo atraído pelas coisas do mundo. É você chegar para Deus e falar: Deus, a balada está me atraindo. O P12 está me chamando. A loucura está me chamando. A bebida está me chamando. A maconha. Deus, essas coisas estão me atraindo. Me ajuda. É Deus falando: se você for sincero e se abrir, eu preencho o teu vazio. Eu teria te dado. Olha o que Deus disse. Eu acrescentaria mais. Deus não quer oração bonita. Deus quer oração sincera. Deus não se ilude com você chegando aqui: ai, inefável Deus, poderoso. Não. Deus quer sinceridade. Eu não estou bem. Não estou legal. Não estou conseguindo felicidade em nada. Resumindo, eu vou outro dia pregar essa mensagem. Não vou conseguir terminar hoje. O filho que Davi teve com ela morreu. Mas outro dia eu prego isso. Só que vocês estão hoje ouvindo um Davi que talvez vocês nunca ouviram. Porque talvez sempre desenharam um Davi bonitinho, segundo o coração de Deus. Eu já estou mostrando um Davi que adulterou e cometeu homicídio qualificado. Mas em meio a tudo isso, Túlio, Davi fez uma das orações mais lindas da Bíblia. Coloca o Salmo 51, lê pra gente, Melk. Ninguém vai embora antes de acabar o culto. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Oh, Davi caído. Segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. É Davi falando: eu perdi o prazer na vida, o pecado. Continua lendo. E esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Davi perdeu a alegria da salvação. Ele não consegue mais ser feliz porque o pecado quebrou ele. Ele está falando: Deus, eu entendi que o Senhor não deseja sacrifícios, senão eu os daria. O Senhor não se deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado. Não desprezarás o Senhor. Olha o que eu vou te falar. Quero que todos olhem aqui para mim. Não deixa nada tirar sua atenção. Você já parou para pensar porque Deus não acabou com o reinado de Davi e rejeitou o reinado de Saul? Por quê, pastor? Humanamente, os erros de Davi são bem mais agravantes que os de Saul. Thaís, o rei Saul não matou um rei que era para ele ter matado. Desobedeceu a Deus. O de Davi matou o próprio guerreiro. Se isso aqui fosse um júri popular,
Quem merece a morte? Saul ou Davi? Mas por que, João, que Deus rejeitou Saul e não rejeitou Davi? Se os erros de Davi são bem piores humanamente que os erros de Saul. Por que Deus decreta um e outro não? Olha aqui para mim. Saul pecou contra a autoridade de Deus. Davi contra a santidade. Os dois erraram. E eu não estou te aconselhando a pecar contra a santidade. Mas qual é a diferença de pecar contra a santidade e pecar contra a autoridade de Deus? A diferença é que o pecado contra a santidade de Deus revela uma fraqueza, um deslize. Agora, quando você peca contra a autoridade de Deus, revela a soberba. E Deus não rejeita a soberba. Sabe qual era o medo, Vini, de Saul? Quando ele foi advertido? Perdeu o trono. Ele falou: eu morro, mas eu não perco o trono. Sabe qual era o medo de Davi quando foi advertido? Deus, tira o trono. Eu nunca pedi para ser rei. Tira a coroa. Eu nunca pedi para ser rei. Mas uma coisa só eu vou te pedir: não retires de mim o teu espírito. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Davi, você já viu que tem gente que às vezes erra. E eu mesmo me considero um desses. Como Paulo, pobre pecador que sou, miserável homem que sou, me considero um dos piores pecadores do mundo. Mas você já percebeu que tem pessoas que todo mundo olha e diz: merece morrer, mas Deus não abandona essa pessoa? E outros são religiosamente perfeitos, corretos, mas parece que qualquer coisinha Deus abate. É porque Deus é o único que sonda o coração. Tem gente que parece que é perfeita, mas Deus olha o coração e diz: não. Outros parecem fracos, e de fato são, mas Deus olha o coração e diz: eu sei que você me ama. Mesmo sendo fraco, eu sei que você me ama. Pastor, eu estava perdido com as distrações, e essa palavra está falando comigo. Eu não vou esperar o pior para me arrepender. Eu quero me reposicionar. Essa palavra me tocou. Sai correndo do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que sabe que foi tocado. Pastor, eu não quero mais viver de aparência. Eu quero que Deus quebre o meu coração, porque nem chorar eu estou conseguindo mais. Hoje, João, não estou fazendo apelo, porque a gente pensa que o diabo quer tirar as pessoas da igreja. Só que, pastor Túlio, com o tempo eu percebi que a maior estratégia do diabo não é tirar as pessoas da igreja. É fazer com que as pessoas, Isaías, fiquem perdidas dentro da igreja. Coração de pedra, que não chora. Se você é essa pessoa: pastor, eu não consigo mais chorar, não estou conseguindo mais. Vem. E a única coisa que eu estou te convidando hoje é se arrepender. Arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado. Hoje eu não vim pregar sobre chave de carro, de casa. Hoje eu vim pregar sobre a chave da salvação, a chave dos céus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
Só você sabe qual é a área que você enfrenta a guerra. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Não fica com vergonha, agora é você e Ele. Se estou fraco, se estou caído, e Ele não deixa não de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar, meu Deus. E Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos. Melk, o problema não é enfrentar o espinho. Porque Deus nunca vai tirar o espinho da nossa carne. Porque se Deus tirar o espinho da nossa carne, a gente fica soberbo. Um dia Deus usou uma pessoa para falar isso comigo. Se eu tirar o espinho da tua carne, você vai tão longe sozinho que você vai pensar que não precisa de mim. Então não ore para eu tirar, porque eu não vou tirar. Ore para aprender a lidar com ele. O problema não é enfrentar guerras, João. O problema é desistir da guerra. O problema é quando você desiste. E hoje é noite de você falar: eu não vou desistir. Eu não vou desistir do meu chamado. Deus, queima outra vez, porque eu preciso de ti. Deus, queima outra vez. Eu quero voltar a ser uma criança. Tem gente que precisa hoje, deixa a vergonha de lado, deixa agora o medo de lado e se derrama na presença dele. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, Deus. Quebranta o meu coração, Deus. João, véspera de feriado e tem uma geração aqui desejando Deus. Como uma costa anseia por águas, assim tenho sede. Se você sabe essa canção, faz dela a sua oração. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti, Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena desistir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer. Não posso esquecer o
que fizestes por mim. Lavínia, como alto é o céu. Como alto é o céu. Vini, sua misericórdia é sem fim. Sua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. as lutas. Preciso de ti, Senhor. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão. Frieza, escuridão. Diga, mas eu não vou desistir. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase tire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Canta pra tremer Florianópolis. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados. Meu, olha a câmera, olha a câmera. Quem é esse Com a mão levantada. que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que veio por mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha